foco e propósito. Uma jornada para dentro e para além. Olha, vamos começar com uma ideia que é um pouco contraintuitiva, eu acho. E se a leitura, algo que parece tão fundamental na nossa vida, não for uma habilidade natural do ser humano? É um bom ponto de partida. Porque a gente não nasce programado para isso, né? Diferente da fala, que surge quase por instinto, a leitura ela é uma invenção. E, segundo o material que a gente analisou, talvez seja uma das maiores invenções da nossa espécie. Sem dúvida. Então, a nossa análise hoje é para entender como essa tecnologia, porque é uma tecnologia que transforma o nosso cérebro, a ameaça que os hábitos digitais representam e, claro, uma solução bem surpreendente para a gente não perder essa capacidade. É por aí mesmo. O que as fontes mostram é, assim, um verdadeiro cabo de guerra acontecendo dentro da nossa cabeça. De um lado, você tem o cérebro que foi treinado por séculos para ler de forma imersiva a tal da leitura profunda. Certo. E do outro, o ambiente digital de hoje que empurra a gente o tempo todo para uma leitura rápida, superficial, sabe? Fragmentada. A gente vai explorar uns conceitos bem importantes que apareceram nos estudos, como essa leitura profunda, o fenômeno da inferioridade da tela e a proposta da neurocientista Marianne Wolf, que é a de desenvolver um cérebro biletrado. Biletrado, gostei. A ideia é a gente sair daqui entendendo não só os riscos, mas principalmente o que fazer para proteger uma das nossas ferramentas mentais mais incríveis. Perfeita. Então vamos do começo mesmo? Como assim a leitura é uma invenção? Parece algo tão básico quanto, sei lá, andar ou falar. Mas não é. E esse é o ponto central da neurocientista Marianne Wolf. Ela é bem enfática nisso. Ela diz: não existe um gene da leitura. Ninguém nasce com o cérebro pronto para decifrar palavras. É um aprendizado, então. É um aprendizado intencional. Pensa no cérebro assim como uma cidade que ainda não tem metrô. Para ir de um bairro para o outro, você tem que pegar várias ruas, é um caminho mais lento, mais complicado. Aprender a ler, segundo os estudos, é como construir a primeira linha de metrô dessa cidade. Nossa, que imagem boa para entender. E que bairros do cérebro esse metrô conecta? Ele cria uma conexão direta e super rápida entre áreas que antes mal se falavam. Por exemplo, a área da visão, que reconhece as formas das letras, e a área que processa os sons da linguagem. Faz sentido. Antes da leitura, não tinha por que elas terem uma linha expressa. Com o aprendizado, o cérebro se reorganiza em torno dessa invenção. E é uma invenção muito, muito recente. A gente está falando de algo com 6.000 anos. 6.000 anos é nada em tempo de evolução. É um piscar de olhos. E o propósito inicial era super prático. Era para registrar, quantas ovelhas um fazendeiro tinha. Ou quantas jarras de vinho estavam no estoque. Ninguém estava pensando em ler poesia naquela época. É fascinante pensar que uma necessidade tão mundana, né? Deu origem a uma revolução na nossa cabeça. E essa reorganização, essa construção do metrô, muda o cérebro para sempre. Muda completamente. E a mudança é como você trocar uma estrada de terra por uma autoestrada. No começo, o cérebro da criança está ali soletrando, decodificando letra por letra. É um processo lento, penoso. Eu lembro bem disso. Mas quando a fluência chega, pronto. Um circuito neural de altíssima velocidade é ativado. A informação flui tão rápido que o cérebro ganha tempo e espaço mental para fazer o que realmente importa. Sentir, questionar, conectar ideias. A leitura deixa de ser um trabalho para virar um portal. Ok, então o cérebro cria essa super via para a leitura. Mas o que exatamente viaja por ela? É só a capacidade de decifrar palavras mais rápido? Ou tem algo mais acontecendo ali, nos bastidores? É aí que a gente entra no que as fontes chamam de leitura profunda. É exatamente o que acontece nesses bastidores. Não se trata só de extrair informação. Leitura profunda é um processo ativo que se apoia em 3 pilares: tempo, concentração e reflexão. Tempo, concentração e reflexão? Isso. Mas o grande segredo, o que faz toda a diferença mesmo, é o tempo.
É dar ao cérebro uma pausa do bombardeio de informação para ele poder, de fato, pensar. E aquela sensação de se perder num livro, né? Quando você esquece do mundo lá fora, o tempo parece que para, e você está totalmente imerso naquela história. Exatamente essa sensação. E durante esse estado, o cérebro não está relaxando, não. Pelo contrário, ele está trabalhando a todo vapor, fazendo tarefas cognitivas de altíssima complexidade. Como o que, por exemplo? Primeiro, ele cria analogias. Ele conecta o que está no texto com o seu repertório de vida, com outros livros, com filmes que você viu, sabe? Depois, ele faz inferências, que é a arte de ler nas entrelinhas, de entender o que não foi dito de forma explícita. Entendi. E, por fim, ele constrói conexões críticas e analíticas. Ou seja, ele questiona, ele concorda, discorda, avalia a lógica do autor. É esse trabalho todo que transforma um monte de dados em conhecimento de verdade, em algo que se integra a quem você é. Mas aí vem o nosso dia a dia, e esse processo todo parece um luxo de outro planeta. Eu confesso que o dado de que a gente lê umas 100 mil palavras por dia me chocou. Porque, por um lado, parece que a gente lê pra caramba. Parece, né? Mas, por outro, a minha sensação no fim do dia é que meu cérebro tá mais cansado e menos informado. As fontes explicam esse paradoxo? Explicam perfeitamente. O problema não é a quantidade, é a qualidade. Essas 100 mil palavras são consumidas em pílulas, uma manchete aqui, um tweet ali, a primeira frase de um e-mail, uma mensagem no WhatsApp. É uma leitura rápida e fragmentada. A pular de um ponto para o outro, sempre buscando a próxima novidade, o próximo estímulo. É a síndrome das 15 abas abertas no navegador. Você quer pesquisar um assunto, abre um monte de artigos, lê a primeira frase de cada um e no final se sente mais confuso do que quando começou. É isso. É o cérebro treinado para pular de galho em galho sem nunca parar para construir o ninho. E as pesquisas trazem um termo para as consequências disso: a inferioridade da tela. Inferioridade da tela. Vários estudos mostram que a nossa compreensão e a retenção de textos lidos em telas computadores, celulares, tende a ser bem pior do que no papel. É como se o meio digital, com seus links, notificações, o próprio ato de rolar a página, empurrasse nosso cérebro para esse modo mais superficial. Tá, mas será que isso não é um pouco de alarmismo? Tipo, a gente não está só se adaptando. Talvez as gerações mais novas estejam desenvolvendo uma forma diferente de ler, mais ágil, e a gente está chamando de inferior só porque é diferente do que a gente conhecia? Essa é a questão central que a Marianne Wolf aborda. E não é sobre ser pessimista, mas sobre ser específica. Para certas tarefas, a leitura digital é superior. Para escanear notícias, buscar uma informação rápida, ela é ótima. Ok. O perigo que as fontes apontam não é a existência da leitura digital, mas o risco de ela se tornar a única forma de leitura que a gente pratica. O cérebro é plástico, ele se adapta, né? Se você passa o dia inteiro só correndo sprints, você perde a capacidade de correr uma maratona. Faz sentido. Com a leitura é a mesma coisa. O alerta é que o circuito da leitura profunda pode literalmente se desativar por falta de uso. É um use-o ou perca-o. Ok, o risco é real. E se a gente perder essa capacidade, o que acontece? Quais são as consequências? As consequências são bem diretas. A primeira é uma dificuldade cada vez maior para acompanhar argumentos complexos, narrativas longas. A paciência diminui, sabe? A mente, acostumada com a recompensa imediata, não tolera mais um parágrafo que exige um pouco mais de esforço. E a segunda? A segunda, e talvez a mais preocupante, é a diminuição do espaço para imaginação e para reflexão. Sem aquele tempo para processar, para fazer conexões, a gente fica só na superfície, repetindo o que leu em vez de gerar nossas próprias ideias a partir daquilo. Isso é assustador, e os materiais falam muito sobre a leitura como um remédio para a mente. A imersão num livro, especialmente a ficção, parece ter efeitos quase terapêuticos. Sim, é impressionante. Há estudos que mostram que, durante a leitura profunda, o ritmo cardíaco diminui, a tensão muscular relaxa, os níveis de estresse e ansiedade caem drasticamente. O cérebro entra num estado que é comparável ao da meditação. Incrível. E a ficção, em particular, tem um superpoder. Ela nos torna mais empáticos. Ao mergulhar na mente de um personagem, a gente vive os dilemas dele, sente as dores e alegrias.
é um simulador de vidas, um treino intensivo para entender os outros. Isso no nível individual. E na sociedade como um todo, o impacto é maior. O impacto social é gigantesco e muito bem documentado. As fontes citam estudos de longo prazo que ligam diretamente o hábito de ler por prazer na infância à prosperidade na vida adulta. Prosperidade em que sentido? Financeiro? Financeiro também. Crianças que leem por prazer têm estatisticamente mais chances de ter melhores salários na vida adulta. Mas vai muito além. Elas têm maior probabilidade de ter casa própria, de se envolverem mais na vida cívica, votar, participar da comunidade e agora vem o dado mais forte. Diga. Elas têm uma probabilidade significativamente menor de acabar na prisão. Pera. Como assim? Vamos parar aqui um segundo. Isso é muito forte. As fontes estão traçando uma linha direta entre, sei lá, ler um livro por prazer aos 7 anos e não cometer um crime aos 30. A conexão não é mágica, claro. Ela é sobre o desenvolvimento de ferramentas mentais. A leitura profunda treina o cérebro para o pensamento de longo prazo, para entender causa e consequência, para se colocar no lugar do outro, a tal da empatia. As mesmas habilidades que... Exatamente as habilidades cognitivas e emocionais que ajudam uma pessoa a navegar os desafios da vida de uma forma mais construtiva, menos impulsiva. A ausência dessas ferramentas, segundo os estudos, é um fator de risco social. Nesse sentido, a leitura literalmente amplia horizontes. Ok, o cenário é preocupante. Mas não quero sair daqui achando que estamos condenados. Tem uma luz no fim do túnel, certo? A Marian Wolf não aponta só o problema, ela sugere uma solução. Sim, e a solução dela é bastante otimista e prática. A proposta não é demonizar a tecnologia ou querer voltar para o passado. A ideia é desenvolver o que ela chama de cérebro biletrado. Biletrado? Gostei do termo. É como ser bilíngue, mas no jeito de ler. E como funciona na prática? Funciona através da escolha consciente. A chave é a flexibilidade cognitiva, é entender que existem diferentes modos de leitura para diferentes propósitos e treinar o cérebro para alternar entre eles. Ah, entendi. A leitura digital no modo de escanear é perfeita para suas funções. Checar uma notícia rápida, pegar uma informação pontual, não tem nada de errado com ela. Mas a gente precisa preservar e praticar ativamente a leitura profunda, de preferência no papel, para os materiais mais densos, para as reflexões, para a literatura que nos transforma. Então não é uma guerra entre o livro e a tela. É mais sobre saber quando usar cada ferramenta. Exatamente. É ter a sabedoria de não tentar usar um martelo para apertar um parafuso. Essa flexibilidade é descrita como a chave para o futuro, a maneira de preservar esse dom da leitura sem precisar fugir do mundo moderno. E para quem está ouvindo e quer começar a treinar esse músculo da leitura profunda que talvez sinta que ele já está um pouco atrofiado, qual é a sugestão prática que os materiais dão? Simples. Reservar uns 15 ou 20 minutos todos os dias para uma leitura focada, sem interrupção. Desligar o celular ou deixar em outro cômodo, pegar um livro físico e simplesmente ler. Só isso. Só isso. Sem a pressão de ter que terminar, sem a obrigação de ser produtivo, apenas dar ao cérebro aquele tempo precioso para desacelerar e se reconectar com o circuito da profundidade. 15 minutos. Parece pouco, mas imagino que a consistência faça toda a diferença. No fim, o que fica dessa nossa análise é que a leitura profunda é mais que um hobby. É uma escolha consciente sobre como a gente quer pensar. Quase um ato de resistência, um antídoto contra essa pressão da vida digital. É um exercício de humanidade. Perfeito. E isso me leva a um último ponto que as fontes mencionam e que pode deixar uma boa pergunta no ar. Os estudos indicam que diferentes gêneros de ficção têm efeitos distintos na gente. Romances tendem a nos motivar, contos a nos confortar e a poesia a ativar áreas da memória e introspecção. Interessante. Então, se cada tipo de narrativa treina nosso cérebro e nossas emoções de um jeito específico, qual poderia ser a consequência social, a longo prazo, de uma cultura que prioriza massivamente um único tipo de narrativa, como conteúdo curto e episódico dos streamings, em detrimento de outras, como os romances longos e complexos?
Como isso pode, no futuro, moldar nossa capacidade coletiva para motivação, para reflexão profunda ou até mesmo para nossa memória?